Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Lado B, mais um episódio. E dessa vez a gente tá conversando aqui com um cara que ele tá trabalhando, ele vem já desenvolvendo esse trabalho lá no Brasil e mais uma vez ele tá cada vez mais, acredito que numa evolução na carreira dele, e é muito importante a gente estar conversando com ele, porque é um assunto de extrema importância pro meio do futebol, né? Ele é um fisioterapeuta esportivo, né, do esporte especializado aí, e ele vai estar conversando com a gente, explicando alguma coisa, principalmente para mim. Vou tirar muitas dúvidas e acredito que você também vai ser edificado aí, né? Vamos assim dizer. Prazer estar falando com você, Lineker. Seja bem-vindo. É um prazer imenso estar falando com você. Muito obrigado por ter nos atendido. Tamo junto, irmão. Satisfação toda minha. Agradeço pelo convite e vai ser uma satisfação aqui. A gente está conversando, a gente está tirando dúvidas e falando desse assunto que cada vez mais cresce no futebol e que, querendo ou não, traz bastante dúvida para quem é de fora, né? Então, tudo que vocês quiserem saber, tô aqui para ajudar. Mas muita curiosidade mesmo, né? Porque querendo ou não, não tem como. Tá diretamente envolvido na performance do atleta, né? Querendo ou não, é o principal ali. Se o atleta não tá bem, se tem alguma lesão, ele não vai conseguir desempenhar a alta performance a qual é exigida para ele. Então, é um prazer. Então, para começar, geralmente eu faço no final com o pessoal, mas como a gente vai estar falando sobre elas, eu vou fazer no começo, que é o quê? Eu sempre pego e faço um top 10 aqui e eu falo, ó, qual que é melhor? Qual que você escolhe, né? E às vezes é de jogador, como é zagueiro, às vezes trago alguns zagueiros, assim, a gente vai falando qual que jogou mais, qual que é melhor. Só que no seu caso, como você lida ali na precaução, né? No cuidado para não ter a lesão e também no tratamento dela, a gente vai falar sobre ela, sobre as lesões. E eu trouxe aqui 10 lesões aqui, você vai me falando qual que é pior, qual que é melhor, até a gente chegar no bicho-papão. Eu acho que eu já sei qual que é o bicho-papão, né? Mas aí vamos deixar, eu vou começar aqui. Aí você fala, essa é melhor, essa é pior, qual que é melhor, beleza? Então vamos lá, ó. Lesão de panturrilha ou tendinopatia patelar crônica? Quando você fala em relação a melhor, o que seria melhor para eu tratar, o que seria pior em relação a... Aqui é pior, aqui é, por exemplo, que é ruim, aqui, vamos assim dizer, aqui os atletas mais vão fugir. Sim, lesão nenhuma ninguém quer, né? Exatamente. Mas vamos supor, entre uma ou outra, qual que é a pior, qual que tem que se fugir ali, entendi. Beleza? Então, Tendinopatia ou luxação recorrente em ombro? Tendinopatia ou ruptura do ligamento colateral medial? Ruptura do colateral medial. Aí tem aqui fratura por estresse, pé, tíbia, metatarso ou ruptura do ligamento? Ruptura do ligamento. Tornozelo com entorse grave e instabilidade ou ruptura no ligamento? Ruptura do ligamento. Pubalgia ou ruptura no ligamento? Pubalgia é chatinho, já ouvi o pessoal falar aqui. É complicado. Lesão muscular grau 3 ou pubalgia? Pubalgia. Lesão de menisco ou pubalgia? Pubalgia, com certeza. E agora, acho que é o bicho-papão. LCA ou pubalgia? LCA. LCA é o bicho-papão porque demanda o maior tempo de recuperação, mas se a gente traz para o nosso lado, é a mais simples de tratar. Porque você segue um protocolo específico, né, o passo a passo ali, e que o atleta vai voltar. Tem alguns viés que você pode estar ajustando e melhorando para tentar um tempo menor de recuperação, mas basicamente você segue um cronograma. É isso aí. É igual eu imaginava, acho que o bicho-papão, assim, que todo mundo foge, pelo tempo, acho, de tratamento, sim, né? Pelo tempo que ela tira o atleta do campo, assim, é cerca de 10 meses, né? Mais ou menos, que o pessoal fala, entre 9 a 12 meses, né? E às vezes tem algumas exceções ali que voltam mais rápido, mas isso aí eu acho que vai já do biotipo da pessoa, do corpo, como responde aos tratamentos também, né? Porque assim, a ciência, ela traz como tempo, né, base para retorno, isso visando o processo de não haver recidiva, que o principal medo da gente enquanto reabilitador é a gente tratar e o cara
relesionar da mesma lesão, né? Ele tem a mesma lesão novamente. Então a ciência ele traz que a cada mês subsequente, depois dos 6 meses, a probabilidade de a gente ter uma relesão de cruzado, ela vai caindo 20 a 25% a cada mês. Então, Caramba. você utiliza ali como base 9 meses, que você vai ter uma diminuição de 75% a 80% da probabilidade de a gente ter uma relesão. Ah, tá, entendido. Então, por isso que dão esse prazo, né? Mas é Isso. por consequência disso daí, né? Já tive atleta que voltou com... Tive o último atleta que eu tratei, Flávio, que ele joga na Arábia, ele voltou com 5 meses e 15 dias. Rápido, hein? Mas, foi um contexto diferente, tinham outras coisas que envolvidas que a gente precisava voltar nesse período e graças a Deus deu certo e já tem 3 anos, e 3 anos ele, quem chama de follow-up, que não tem nada nesse joelho. Ah, que bom, que bom. Mas agora vamos começar mesmo. Cara, da onde que você é lá da Bahia? Você nasceu e foi criado lá mesmo? Ou você... Sim, sou de Salvador. É lá de Salvador? Sou de Salvador. Tentou Meu ser... pai Pode falar, desculpa. Não, Daijob pode falar. Não, Daijob. Sem problema, pode falar. Tranquilo. Eu sou da Bahia, sou de Salvador, meu pai é paraibano, minha mãe é da Bahia. Meu pai jogava bola e jogou bola profissionalmente e tal. Então, mas o desejo de ir para fisioterapia não era um desejo, né, vamos dizer assim, de criança, né? Eu tentei jogar bola ali, não gostava, porque via meu pai até os 15 anos ali, 14, 15 anos. Depois eu decidi estudar. E aí, nesse período, meu pai teve uma lesão de cruzado, 2, né? Uma em cada joelho. E aí eu participei, vi de perto aquele processo de reabilitação. E ele falou pra mim, falou pro meu irmão, né? Que ele queria que um dos filhos fosse fisioterapeuta, né? Meu irmão quis ir pra administração. Aí eu falei, vou pra isso daí, né? Aí fui, e aí desde o primeiro semestre já me encantei, já queria a área do esporte e já estamos aí há 15 anos já. Que legal. E também junta, né, duas paixões, né? Por exemplo, você queria ser jogador, não deu, conviveu ali com a rotina do jogador do seu pai, então mais ou menos já sabia como é que é, e aí você foi pra esse lado, já gostava do esporte, já gostava da parte de futebol, então sua especialização, você foi voltada mais pra questão esportiva do âmbito do futebol, ou é em geral, por exemplo, qualquer tipo de esporte, assim você consegue ajudar na recuperação e tratar? Quando você faz uma especialização de esportiva, engloba todos os esportes. E aí depois você vai fazendo MBAs específicos para a área do futebol, cursos específicos para a área do futebol. Assim, lesão muscular, por exemplo, você trata em qualquer esporte. Lesão de ligamento cruzado pode ser em qualquer esporte. Existem lesões específicas, por exemplo, jogador de vôlei ele vai ter mais lesão no ombro, jogador de tênis vai ter mais lesão ali, ombro e cotovelo. Então, lesões específicas de cada esporte. Mas, no geral, você consegue tratar todos os esportes, todas as lesões em todos os esportistas, assim, porque a lesão basicamente é a mesma. Na verdade, às vezes é igual você falou, né? É só às vezes uma especialização, às vezes em algum tratamento, em alguma outra coisa, que aí você vai conseguindo fazer, né? Pra você, o processo de entrar, assim, que eu vejo muita gente falando que o processo de você se formar e depois conseguir trabalhar com isso na sua área lá no Brasil é muito difícil, né? Às vezes é muito tempo. Como que foi esse processo pra você de transição, de você sair da faculdade, acho que às vezes faz o estágio, tudo, e conseguir trabalhar? Você chegou a trabalhar em algum clube ou procurou, ou você sempre teve mais esse desejo de trabalhar diretamente com um atleta, assim, como, vamos dizer, como um personal, diretamente com um atleta, sem ser por intermédio de um clube? O que é que acontece? O futebol, ele é um meio, os jogadores, que eles, né, é um meio bastante fechado, porque você tem que ter muita confiança. E para você adquirir confiança de um atleta, não somente na área profissional, você precisa de convívio. E para ter convívio, você precisa ter acesso. Então, uma coisa não bate com a outra. Não tem como sair da faculdade e já ter um convívio como esse se você não tiver ali um network que vai conseguir te inserir nisso. Então, eu me formei, mas desde o início eu já queria trabalhar com isso. E aí eu passei em torno de 3 anos ali trabalhando com tudo, com geral da fisioterapia. E junto com minha esposa, que também é fisioterapeuta, a gente montou um consultório, né, voltado para a fisioterapia em geral, mas que aí a minha parte dentro do consultório era voltada para o esporte.
E eu comecei a atender alguns atletas, né? Atletas não, né? Eu comecei, da base, mandei mensagem, né? É uma história até curiosa que eu mandei mensagem para, sei lá, 150 jogadores, Uhum. né? Incluindo jogadores profissionais e de base, e ninguém me respondeu. Somente um, na verdade, me respondeu, que é um cara que eu tenho uma amizade muito grande até hoje, que é o Matheus Bahia, que hoje está no Ceará, o lateral esquerdo. Ele era sub-15, era sub-17, aí através dele eu atendi o Matheus Saldanha, que jogou aqui no Japão e hoje está na Arábia, nos Emirados. Caio Melo, que joga no Guarani, o Mike, que está no Novo Horizontino, e comecei a atender vários outros jogadores da base ainda, que eram todos da base. A minha primeira oportunidade no profissional foi com esse Flávio Medeiros, ele era jogador do Bahia, era um dos principais jogadores junto com o Gregory, se eu não me engano, em 2019. Foi eleito a dupla, né, de volantes, a melhor do Brasil, e em 2020, desculpa, na pandemia ele treinando em casa, teve uma torção no pé, e aí eu fui lá, porque ele não poderia ir pro clube, não poderia ter acesso ao clube, ele é um cara extremamente profissional, que se preocupa, ele vive o futebol, e aí fui lá e a partir disso, né, comecei a atender ele, foi a primeira viagem internacional que eu fui pra Turquia com ele, e aí abriram várias portas. Hoje eu já atendi, se botar na ponta do lápis, mais de 200 jogadores profissionais em mais de 10 países, né? Então, graças a Deus, as coisas vêm dando certo. Né? É orgânico, né? Esse negócio que você falou. O negócio você começa com um, aí um recomenda pro outro, fala, pô, o cara é bom, Sim, pô, o cara me ajudou. Exatamente. É um meio, igual você falou, é um meio muito fechado e ao mesmo tempo aberto se você consegue ter essa conexão, né? A primeira conexão, né? Exatamente. Acho que se você tem um primeiro paciente, uma primeira pessoa, pra qualquer coisa, igual eu aqui, pra conseguir entrevistar com as pessoas, eu fiz a mesma coisa que você, saí mandando mensagem pra um monte de gente. Aí um respondeu, aí outro respondeu, aí através desse viu, falou, pô, o cara é sério, né? Não faz brincadeira, então acho que aí também começa a levar seriedade pro pessoal, o seu claro. Começa a conhecer o seu trabalho, né? Às vezes a pessoa vê que recuperou tranquilo, não fez nenhuma extrapolia, né? Não vem com nada, não promete nada inovador, milagroso, mas faz o básico, o bom, certo, né? Aí a pessoa começa a pegar confiança. Assim, no seu dia a dia do futebol, assim, o que mais te surpreende quando você começa a trabalhar diretamente com os atletas? Eu aprendo muito com cada atleta, entendeu? Porque cada um atleta vê uma história, verdade, diferente, uma história de vida que te ensina muito. E se você é humilde o suficiente para entender que o atleta é somente uma pessoa a mais, né, as coisas fluem. Eu acho que o que mais me surpreende é a história de cada um, né, o que trouxeram, as escolhas que o cara fez para chegar até aqui e ganhando amizade, porque graças a Deus todo mundo que eu atendi, ou eu tenho uma grande amizade, ou eu tenho um contato até hoje por conta disso, mas eu acredito que seja isso, as histórias de vida de cada atleta, porque, só os caras sabem o que passaram, né? É superação, um atleta de superação, aqui, né? Demais, tem o Jean, tem o Ratão, que eu trabalhei, tem o Matheus Castro também, que eu trabalhei, então são caras que, né, fora todos os outros que tiveram uma dificuldade muito grande para se tornar jogador e somente eles sabem o que passaram, né? Então acho que isso é o mais impressionante de cada um, desse dia a dia, né? É legal, né? Porque aí você começa a humanizar mais os atletas também. Claro. Né? Porque, vamos lá, exatamente. A gente como torcedor, eu sou torcedor, você também é torcedor, então Sim. assim, às vezes a gente tem uma outra visão, né? Quando a gente começa a se aproximar da pessoa, a gente começa a entender um pouquinho da dinâmica da vida deles, assim, né? Aí começa a mais humanizar, não fica sendo só mais um produto, né? Porque pra nós, assim, pra gente que não tem muita visão, eles são um produto de entretenimento pra gente ali. A gente vai, assiste e ali acontece, às vezes, a vitória, a derrota, e aí a gente acaba... a paixão, né, excessiva do torcedor acaba por materializar eles como um produto mesmo. E aí não desumaniza, né, essa parte. Que aí fala, o cara quer descansar, o cara quer fazer isso, às vezes não entende, né? Pô, o cara exatamente. quer rotular os caras. Pô, os caras recebem tanto, mas machuca. Como que machuca? Eu aqui, 5 horas da manhã, acordo, vou pedreiro, carregando não sei quantos, não machuca. É outro tipo, Mas né? é isso. A gente é, vamos dizer, remunerado pelo retorno que a gente traz para a instituição que a gente trabalha. Então, assim...
no meu ponto de vista, é uma falta de respeito muito grande você querer comparar o seu esforço de acordar às 5 da manhã com o esforço do jogador, entendeu? Então, e essa questão de ser produto, infelizmente, é assim, o clube vê ele como produto, a marca vê ele como produto, e ele é um produto, que se ele performa, ele tá no alto da prateleira. Se ele não performa, ele tá no baixo. Exatamente. Ele só é valorizado quando ele tá performando. Quando ele não tá performando, velho, ele é mais um, vai ser escanteado, vai ser botado de lado, e o cara, querendo ou não, ele tem a família dele e ele tem que usufruir de tudo que o clube tem a dar a ele, né, até o último dia de contrato. E, pô, o cara é ser humano, o cara terminou o jogo, o cara tá puto, porque perdeu, o cara tá chateado, mas não é por isso que o cara vai deixar de jantar com a filha, ou com o filho, com a mulher. É loucura. No Brasil, isso daí é loucura. Você vive no Brasil. Aqui não, aqui na Arábia, na Sérvia, nos países que eu trabalhei, que eu morei, é diferente. O cara ganhou de 10 e perdeu de 10, o cara pode sair, a torcida tá lá, vai tirar foto, vai pedir autógrafo, mas no Brasil, pai, o cara tem que... a gente chama que é uma prisão de luxo, né? O cara vive em cárcere privado o tempo todo. É cultural também, né? Você vê muito da cultura, né? O brasileiro também já... É costume já... O pessoal fala, quando que vai mudar isso? Na minha opinião, acho que é muito difícil mudar. Não vai, não. Acho que não muda não, porque é algo muito longo já, é muitos tempos assim, não muda de uma hora para outra, e também não é um processo assim que vai de uma hora, de um tempinho, é um processo muito demandado, muito longo para você mudar a cabeça, e não muda, não vai mudar, sempre vai ter alguém porque o torcedor no Brasil, ele acha que por ele comprar o ingresso, ele é dono do atleta, sabe? Então assim, não, eu que pago seu salário. Na verdade, não é ele que paga meu salário. Por exemplo, não é ele que paga o salário do atleta. Então, o brasileiro tem essa concepção, né, de achar que porque ele compra um ingresso, porque ele compra uma camisa, ele é detentor do atleta, né? Então, né, é complicado. É difícil, e aí a gente vai, igual você falou, como o clube vê ele como um produto, como a torcida vê ele como um produto, ele logo assim, vamos assim dizer, a maioria dos atletas hoje já perceberam que precisam ter um máximo de um cuidado, né? Precisa ter um máximo de uma dedicação, e aí é onde entra o seu trabalho também, na parte da prevenção. Você trabalha com essa parte de prevenção também, ou você só é na parte de tratamento ali depois da lesão? Ou você faz essa parte com seus atletas de prevenir, de fazer o máximo ali para evitar? Não consegue, né, 100%, mas dá pra prevenir de, porventura, com às vezes um movimento que você faz que tá viciando muito, que pode lesionar, às vezes nesse trabalho do dia a dia vocês fazem uma prevenção pra corrigir esse movimento que pode lesionar aquilo. É feito isso daí com seus atletas? Você faz esse tipo de trabalho? Pra você, assim, né, só numa concepção geral, os atletas de alto rendimento, assim, de mais conhecidos do mundo, todos têm um staff particular. Os caras já compreenderam essa necessidade de... Não é que o clube seja ruim, mas o clube, ele não é individualizado. Então é um trabalho geral para todo mundo, e às vezes o atleta, ele precisa de um cuidado ou de uma atenção, ou ele quer uma atenção individualizada. Então a gente que trabalha dessa forma, a gente só é um complemento do clube, ou seja, a gente está para potencializar tudo que o atleta faz no clube. Se o trabalho do clube é muito bom, a gente vai potencializar. Então não é um choque de eu sei mais ou o clube sabe mais e ficar naquela briga. Tem que ter uma união, porque quem ganha é o atleta. Em relação ao trabalho de prevenção, que a gente, dentro da fisioterapia, a gente não fala prevenção, porque, como você falou, a gente não consegue prevenir. A gente chama de controle do risco de lesão, porque a lesão ela é multifatorial. Por exemplo, o cara pode entrar no campo, pisar no buraco e romper o cruzado. A gente não tem como prevenir isso, mas a gente dá mecanismo para a estrutura aguentar mais estresse. Por exemplo, né, a lesão ela pode vir de sobrecarga, pode vir de uma noite mal dormida, ela pode vir de uma alimentação ruim, de uma hidratação ruim, de uma periodização de treino, né, extra-clube ruim. Então a gente faz esse trabalho de controle de risco. Primeiro a gente faz o trabalho de tratamento, se o cara tem uma lesão, por exemplo, o exemplo do Jean. O Jean já vinha há quase 8 meses com a lesão na posterior, vai e volta, né? Tipo, lesiona, fica 3 meses fora, quando volta no primeiro jogo lesiona. Aí fica mais 3 meses fora, quando volta no primeiro, segundo, terceiro jogo lesiona. E aí na terceira lesão, né, ele já não aguentava, né,
e esse vai e volta e tal, e a gente já vinha conversando. Eu não conhecia o Jean pessoalmente, né? Era mais de Instagram, ele conhecia outras pessoas que eu atendia, e a gente foi conversando e, consequentemente, eu vim para cá e, graças a Deus, desde o dia que eu cheguei dia 20 de junho, o Jean nunca mais teve nada na posterior, vem performando bem, vem fazendo gol, vem minutando. Então a gente trabalha inicialmente eu trabalho com o Jean e com outros atletas, fazer abordagem para tratar a lesão. Tratou a lesão, tem que ter o acompanhamento para evitar que, primeiro, ele tenha a mesma lesão e, posteriormente, que ele tenha outras lesões. É muito mais barato para o atleta, para o clube, né, controlar o risco, prevenir, entre outras palavras, do que tratar. Porque, por exemplo, né, se o atleta ganha um salário X, se ele fica 6 meses fora, são 6 meses de prejuízo para o clube. Exatamente. Então, consequentemente, o clube tem que colocar isso na pauta em relação a investimentos dentro do departamento médico, né? Então, é muito mais barato, a gente costuma falar, prevenir do que remediar. Exatamente. E é igual você falou, né? Hoje, a maioria, se não todos os atletas de ponta entenderam isso, né? Tanto é que levam com si um grande número de staff. É psicólogo, é nutricionista, né? Preparador físico, fisioterapeuta, o pessoal que vai fazer massagem, vai fazer liberação, essas coisas sempre preparar para o após e depois pro pré-jogo também. Tem todo esse estudo, né? Porque hoje é igual falou, o futebol, cada ano que passa é mais físico. Tem exigido mais dos atletas, né? Um rendimento muito absurdo e cada vez mais vai aumentando o número de jogos também. Então, vai gastando cada vez mais fisicamente esse atleta. Então, é igual teve uma discussão esses dias que o pessoal tava falando a respeito do Mirassol, né? Falando que o Mirassol tava tendo um bom desempenho e aí foi levantada a questão, mas o Mirassol só está jogando no Campeonato Brasileiro. Talvez seja por esse motivo que eles estão conseguindo, porque fisicamente eles estão melhor do que o outro time, né? Do que os outros times que disputam mais competições. Tem também essa questão, né, de fisicamente, até onde um time, assim, que disputa menos, na sua opinião, disputa menos competições, o físico é diferente do time que disputa, às vezes, não o dobro, né, mas, por exemplo, um terço, um pouquinho a mais do que esse outro time no rendimento final na temporada pode resultar. A questão de um time. Sim, o que acontece? A gente chama dentro de um período semanal de períodos de microciclo. Né? E existem microciclos de semanas congestionadas, que são aquelas semanas onde a gente só tem 2 a no máximo 3 treinos para um jogo. E tem um microciclo de semanas não congestionadas, que são semanas onde a gente tem de 5 a 6 treinos para o jogo. Numa semana que não é congestionada, a gente consegue fazer todo o processo do microciclo, ou seja, recovery perfeito, aquisição, que seria um trabalho de força específico ou trabalhos específicos, e a redução gradual, que é a redução do trabalho visando o jogo. Numa semana congestionada, a gente não consegue fazer basicamente nada. A gente tem que focar única e exclusivamente na recuperação do atleta. Exatamente. Só que a gente pega um calendário brasileiro, onde, né, o Brasil é muito grande, então você tem viagem que você demora 3 horas, 4 horas, então você não consegue recuperar um atleta. Né? E a principal recuperação para o atleta é o sono e a alimentação. Né? Todo o restante que a gente faz enquanto profissional de terapia, ela é complementar. Se eu não tenho uma base boa, que seria uma noite de sono boa, uma hidratação boa e uma alimentação boa, consequentemente a recuperação do atleta ela decai. Então acredito que, primeiro, né, o sucesso do Mirassol cabe à organização do clube entender que se eu tenho uma estrutura boa, se eu tenho uma estrutura que visa, né, nesses pontos de hidratação, recuperação, alimentação, controle de carga, controle na periodização de treino, esse resultado ele vai ser refletido dentro do campo. E posteriormente, a gente, consequentemente, também há o calendário mais enxuto, porque você pega, por exemplo, um Bahia, que em agosto já tinha jogado 70 jogos, né? Em contrapartida, você pega o Mirassol, que no máximo jogou 40, 35, são quase o dobro de jogos. Então você vai ter, tanto que esse ano, infelizmente, o Bahia teve inúmeras lesões. E aí a gente começa a falar
é o departamento médico? Não é. O departamento médico do Bahia é excepcional. Você entendeu? Então, assim, é por conta que a gente não consegue fazer. A gente, em outras palavras, tem que escolher, né, algo para priorizar. Então, se eu vou priorizar alguma coisa, não é uma aquisição, não é um trabalho de força, não vai ser um trabalho, sei lá, mais específico, vai ser a recuperação do atleta. Uhum. E na maioria das vezes o atleta ele não consegue recuperar 100%. E É, aí já né? vai pro jogo meio baqueado. E tem esse processo aí que às vezes a gente não consegue entender, né? No meio desse processo aí, o que o torcedor não faz ideia sobre o que acontece entre a lesão e o retorno ao campo? O que você pode falar pra gente assim? A gente não faz a mínima ideia de que tem esse processo de transição. Como que é esse processo de transição que a gente tanto ouve? Falar, fulano tá nesse processo de transição. Lesionou, agora tá em transição. O que o torcedor não faz ideia nenhuma do que acontece mais ou menos ali, que você pode estar falando pra gente como torcedor, o pessoal que tá assistindo também como torcedor, mais ou menos se conscientizar e falar, pô, essa transição, o cara tá fazendo isso daí, vamos prestar atenção. Pronto. A gente tem as lesões mais curtas, a gente tem as lesões mais longas. Eu acho que para as lesões mais longas, o que mexe mais, o que pega mais para um atleta é o psicológico. Porque, por exemplo, a lesão de cruzado, até o terceiro mês, o atleta olha para o joelho e acha que nunca mais vai jogar bola na vida. E depois do terceiro mês, ele começa a ver o processo evolutivo. Para uma lesão, por exemplo, muscular, que é a mais comum, né, a gente tem períodos específicos e aí entra também a parte psicológica do atleta, porque o atleta, ele condiciona a melhora dele à dor. E na maioria das vezes, não vou dizer todas as vezes, mas em grande parte das vezes, a dor, ela não é critério para o cara evoluir, ou seja, dizer que ele está melhor ou dizer que ele está pior. Então, inicialmente, a gente trabalha essa parte de que a gente chama de analgesia, controle do processo inflamatório, processo da dor, e já introduz atividades ou intervenções para acelerar o processo cicatricial, fechar a lesão. E dentro do processo de transição, a transição nada mais é do que a exposição do atleta ao que ele faz dentro do jogo de forma gradual. E é nesse momento que acontecem a maioria dos erros. Não só da parte da fisioterapia, da parte da preparação física, mas também do atleta. A ansiedade de voltar faz com que ele pressione, o físio, o preparador se sente pressionado e tenta progredir mais rápido do que ele poderia e acontecem as relesões. Então, o processo de transição nada mais é do que a exposição gradual à atividade que ele exerce. Então, por exemplo, a gente começa o processo de transição na academia. A gente começa o processo de controle de carga, exposição à carga, exposição à corrida, exposição a processo de sprint dentro do ambiente fechado, controlado, que a gente chama. Existe uma teoria, não é uma teoria, mas existe uma base de tratamento que a gente chama de CCC, Controle Contínuo do Caos. Ou seja, a gente tirar ele do ambiente extremamente controlado para um ambiente de caos que seria dentro do campo. Então, esse processo de controle para o caos, né, completo, ele tem que ser gradual. Então, por exemplo, no dia eu trabalho um exercício específico, no outro dia eu trabalho outra coisa e gradualmente eu vou dando estímulo para a musculatura, a gente chama dentro da fisioterapia ou dentro da parte médica de maturar, ou seja, ela ir melhorando o seu condicionamento. Isso demora tempo, isso demanda um tempo específico, de lesão para lesão. Vão ter lesões que esse tempo vai ser mais rápido, vai ter lesões que vai ser mais devagar, e também da fisiologia do atleta. Tem atleta que ele melhora um pouco mais rápido. Tem atleta que melhora, né, demora um pouco mais para melhorar. Então o torcedor ele tem que entender que não é somente tratou, voltou para o campo. Porque se a gente trata e volta para o campo, vai estourar de novo. Então precisa gradualmente, tanto que a ciência ela diz, né, por exemplo, de algumas lesões que 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. E a ciência é o maior norteador que a gente tem. Então, se eu não fizer nada, se eu fizer tudo achando, né, da minha cabeça, eu não tenho como objetivar os resultados. Então, eu tenho a ciência que me diz, a gente tratou aqui, sei lá, 50 mil atletas dessa forma, e essa forma é o melhor caminho. Claro que você vai regulando de acordo com a particularidade de cada atleta. Mas a transição é basicamente isso, é a exposição gradual à atividade que o atleta ele exerce dentro da sua função. E para cada posição, você tem uma exposição gradual diferente. Para goleiro, para zagueiro, para lateral, para meio campo, para volante, para atacante. Tá certo, tá aí, pessoal. Então você entendeu, né? Não vão mais pressionar os caras, não. Falar que estão no limbo, né?
Pessoal, Quanto mais quem quer voltar mais rápido é o atleta, pô. O atleta tá exatamente. agoniado, o atleta não quer ficar ali tratando. O momento, pra você ter noção, eu falo isso sempre pros atletas, né? Inclusive os japoneses que eu atendi aqui, os caras falam que você é maluco. Tipo, porque os caras nunca trabalharam dessa forma. É o momento que ele mais trabalha, é o momento que ele tá machucado. É o momento que ele tem mais trabalho, é o momento que ele tem mais disposição, é o momento que ele tem mais volume, porque é nesse momento que a gente precisa gerar lastro para quando ele voltar pro campo. Então, Uhum. porra, o atleta ele vai trabalhar, por exemplo, de manhã na academia, muita força, depois vai de tarde pro campo trabalhar movimentos específicos da sua posição no campo. Aí, às vezes, de noite precisa fazer algum tipo de intervenção ali de recuperação, de recovery, para no outro dia ele tá 100%. Então, enquanto um atleta que tá jogando, no máximo ele faz um trabalho no clube e um complementozinho ali de 30 minutos, o atleta que tá machucado trabalha 8 horas no dia. É as Então, o cara não quer famosas, ficar machucado. as famosas sessões, né, que o pessoal fala, né? O jornalista fala, Exatamente. fulano tá apressando o tratamento, tá fazendo em 3 sessões, tá fazendo em 4 Exatamente. sessões pra se recuperar o mais rápido, pra voltar o mais Exatamente. rápido. Principalmente quando Isso tem mesmo. campeonato, igual tem Libertadores, né? Aí vai acelerar o processo. E também tem essa questão Isso. psicológica, igual você falou, né? O psicológico eu acho que afeta muito, né? Demais. A parte da recuperação, né? Porque, por exemplo, igual você falou, a LCA, o cara fica também um período ali imobilizado, assim, não movimenta muito, né? Porque tem que Sim. faz a cirurgia. Eu acho que nesse início aí, igual você falou, fica aquele baque. Será que eu vou voltar? Fica aquelas incertezas, né? Sim, claro, que é normal, né, do atleta. O cara olha Uhum. pro joelho dele, o joelho dele tá parecendo, sei lá, uma melancia muito inchado. O cara fala, pô, como é que eu vou jogar bola aqui de novo? Sabe, aí vai passando os dias. Eu costumo brincar que eu falo assim, que o LCA é assim, você tá um período muito ruim, aí você dorme, quando você acorda, você tá bom. E é assim, o atleta ele não sabe qual foi o ponto de chave que mudou do cara sair pra achar que nunca mais vai jogar bola para o momento que ele Uhum. fala assim, caramba, já posso jogar, sabe? Uhum. E lesões musculares é a mesma coisa, só que com tempo mais reduzido. Uhum. E a LCA é o bicho-papão, o pessoal brinca, né? Fala o bicho-papão porque antigamente tirou muito atleta assim, de voltar bem, né? Mas hoje, com a tecnologia, tem sido mais raro os atletas que não, pelo menos, não conseguem voltar a jogar. Antigamente tinha atleta que já não conseguia, às vezes, jogar, né? Num passado mais distante mesmo. Às vezes não conseguiam mais voltar a jogar. É Hoje porque, já é mais raro isso daí, essas questões de atleta não voltar a campo. porque assim, ó, vamos falar assim, né? Se você pega muito lá atrás, antigamente o cara lesionava cruzado, não existia cirurgia, ele aposentava. Na época de Uhum, meu pai, por exemplo. uhum, Lesionou cruzado de joelho, pronto, aposenta. Não tem como, não existia técnica de cirurgia. Medicina foi evoluindo, começaram a fazer a técnica de cirurgia, só que os níveis de lesões continuavam altos, ou seja, o cara fazia cirurgia, não tinha uma reabilitação muito boa. Pra você ter noção, a fisioterapia num clube de futebol, pelo menos no Bahia, ela começou em 2002, ou seja, tem 23 anos. recente, bem Antes recente. disso era massagista, Uhum. né? Você tratava, meu pai falava que na época dele você tratava com água quente ou água gelada. Era só isso. E o gelo. Né? Tá com dor, é gelo, água gelada é gelo. Tá melhorando assim, lesão muscular, bota o calor. E a medicina foi evoluindo e começaram a ver a necessidade de não somente ter uma cirurgia muito boa, mas principalmente ter uma reabilitação muito boa. Ou seja, se você não tem uma cirurgia boa e tem uma reabilitação boa, não vai dar bom. Se você tem uma cirurgia muito boa e uma reabilitação ruim, também não vai dar bom. Então os dois têm que estar ali muito bem alinhados, né, para que, né, o atleta venha. Mas a cirurgia de LCA, ela vem com inúmeras coisas em volta dela, né? Aí você tem que ver, teve lesão de cartilagem, teve lesão meniscal, teve lesão de outro ligamento. Às vezes, infelizmente, o atleta no processo pega uma bactéria no joelho, pega uma infecção, e a infecção come todo o tecido mole do joelho. Foi o caso ali dos processos do Rodrigo Caio, que ele pegou uma bactéria e deixou aquele joelho bem. Tem outros casos. Então, nesses casos específicos, que hoje, graças a Deus, é a minoria, ainda existem a situação do atleta, mas não por, né, eu acredito que por erro, dificilmente você vai ter erro médico, né? Uhum. Dificilmente. É mais erro num processo de reabilitação mesmo, do fisioterapeuta que não tem experiência ali numa reabilitação como essa. Então, eu acho que o erro maior é da nossa classe ali no processo de reabilitação. Claro que uma ou outra pode ter um erro médico, mas basicamente da gente e essas outras complicações que podem existir, né? Uhum. Mas dificilmente, como antes, acontece hoje em dia.
Né? Eu acho que a fama assusta mais, né? A fama da terrível LCA, né? Tanto é que às vezes você vê os caras dando migué, né? Ah, eu só não virei jogador porque eu tive LCA, isso aqui. Isso mesmo. Hoje é Hoje joelho. não pode mais falar isso, Hoje não. já não dá pode mais. não. Hoje essa já virou passada. Agora tem que descobrir alguma outra. Aí daqui a pouco vai vir com a pubalgia. A pubalgia é mais difícil. Eu não Exatamente. peguei a pubalgia, que é mais. Não dá pra fazer cirurgia, isso e aquilo. Os caras começam a inventar. Mas a graça do joelho já ficou passado. Já ficou pra trás. Caducou, não dá mais. E, cara, uma coisa que eu tenho observado muito no Brasil é que o Brasil tem exportado muito profissionais no ramo, na área. Eu tenho observado que o Brasil ele tem virado referência nessa parte de tratamento, tanto de preparador físico, já pelo fato de ser o país do futebol, né? Então, tá sempre ali vivendo em grandes momentos, trabalhando com atletas de grandes níveis, mas agora eu vejo que o profissional brasileiro também tem sido exportado muito para outros lugares que não é tão conhecido. Por exemplo, às vezes vai para um lugar da Europa, do leste europeu, trabalhar com algum outro time. E tem aqui mesmo no Japão, estão importando bastante profissional de fisioterapia, de preparador físico. Como que você vê o ramo, os profissionais brasileiros hoje em dia? Como que tá o nível, assim, você que convive, que você que tem... Acho que conversa com todos os outros profissionais, como que tá essa preparação, o nível do futebol brasileiro e dos profissionais brasileiros nessa parte de medicina esportiva, recuperação esportiva? Assim, eu costumo falar, né, quando eu dou aula, essas coisas, a melhor mão de obra da fisioterapia é a brasileira, né? Em relação à graduação, em relação à quantidade de conhecimento que a gente adquire, não tem graduação no mundo melhor do que a nossa. Só que a gente tem aquela síndrome de vira-lata aqui de achar que tudo que é de fora é melhor que o nosso. Só que quando você começa a viajar e começa a ter contatos com outros profissionais da fisioterapia, você vê que, infelizmente, aqui fora, né, como um todo, deixa a desejar, entendeu? Por isso que os atletas brasileiros, quando ele pega um contrato fora, a primeira coisa que ele faz é já verificar um fisioterapeuta, um preparador físico ou um cara que faça as duas funções para seguir ele. Porque a fama daqui de fora é isso, né? Na maioria dos clubes, e você pega clubes grandes aí do mundo como um todo, tem essa situação de a mão de obra não ser tão boa. Eu falo por mim, na Arábia não era tão boa, nos Emirados Árabes, pra você ter noção, a maioria dos clubes, né, grandes são profissionais brasileiros. A seleção dos Emirados Árabes, a fisioterapia é brasileira, a medicina é brasileira. Você vai ali para o leste europeu, eu trabalhei e morei na Sérvia, muito abaixo do que a gente espera. E aqui no Japão, o que é que eu percebo é que eu acho que é mais cultural essa aceitação de uma opinião contrária ou diferente ou divergente do que eles estão acostumados a fazer. Então, o medo da mudança do japonês, eu acho que é o que mais barra esse processo de introdução ou até mesmo de adquirir ou aumentar o arcabouço de conhecimento. Né? Poxa, eu já, como eu falei, são mais de 10 países e basicamente não muda em relação ao nosso... Quando eu falo não muda, na parte médica brasileira como um todo, a parte do departamento médico brasileiro era a melhor do mundo, sem sombra de dúvidas. A melhor graduação, a melhor quantidade de conhecimento, os melhores profissionais são brasileiros. Eu tenho para mim isso também. Para mim, é uma das certezas que eu tenho. O Brasil é muito bom em muita coisa. Mão de obra demais. Mesmo, o Brasil é muito bom. Eu aqui no Japão, às vezes eu sofro, cara. Vai em qualquer médico, qualquer coisa mais simples, é igual você falou, tem os melhores maquinários, mas às vezes a mão de obra mesmo, que não, é qualificada, mas às vezes não tem tanta, igual você falou, esse medo da mudança, de aprender algumas outras coisas diferentes. Japonês aqui, eles têm muito da cartilha, né? Vamos seguir corretamente. E você sabe, já tá trabalhando. Acredito que já deve ter tido algum choque, assim, dessa parte, assim. Então, exatamente, essa ia ser a minha próxima pergunta. O Japão, todo mundo tem a noção do Japão, país da tecnologia, país do avanço tecnológico, desenvolvimento aqui e ali. Só que
a partir do momento que você vem pra cá, igual você falou, você começa a observar que tem os melhores produtos, às vezes materiais, mas a mão de obra na parte da qualificação, às vezes, deixa a desejar um pouco. E eu vejo que os clubes nessa parte de fisioterapia, de organização, essa parte de prevenção, igual você falou, de trabalhar, de preparação física, é um pouquinho. Um pouquinho assim, vamos dizer, mais lento. O passo é um pouquinho mais lento Sim, se comparado, porque é uma liga de elite, a J-League, vamos assim dizer. claro. A J-League é uma liga de elite, hoje que movimenta milhões e milhões e agora vai modificar o calendário para equivaler ao mesmo tempo do calendário europeu, exatamente por causa disso, porque tá num constante crescimento, uma evolução muito grande. A seleção japonesa evoluindo muito, só que ao mesmo tempo eu não vejo essa outra parte do esporte evoluindo tanto e a demanda tá ficando cada vez maior, mas não tá evoluindo muito. Você trabalhando aqui agora, você teve mais ou menos essa observação assim do meio da preparação esportiva japonesa? Como que você avalia o mercado, vamos assim dizer, o mercado japonês para isso? Eu acho que a situação aqui é cultural, como eu falei. Eu acho que é mais cultural, não é, vamos dizer assim, porque é mais fraco, tem menos conhecimento. Eu acho que é mais cultural em relação a essa questão de cartilha, de seguir, de ser muito metódico, de ter um medo da mudança. E aí eu tiro, por exemplo, né, uma coisa simples assim. A literatura, a ciência, dentro de um processo de lesão muscular, ela diz que eu tenho que iniciar o processo de fortalecimento o mais precoce possível. Ou seja, se eu puder, no primeiro dia, o cara teve a lesão, no outro, já começar a introduzir alguns tipos de exercícios específicos, eu tenho que iniciar. E aqui não. O japonês, ele né, dentro da cultura dele lesionou, fica parado sem fazer nada. Repouso. E aí depois já volta a correr no campo. Você não tem esse processo que eu te falei de controle de carga gradativo. Por isso que, às vezes, existe um nível de alto de relesão, porque você não tem um controle de carga. Eu acho que por conta do desconhecimento, não é o cara tem um conhecimento e faz errado. Culturalmente, o cara não tem esse tipo de conhecimento. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive no início foi essa. Mas, assim, se eu tô chegando em outro país, quem tem que se adaptar sou eu. Isso, quem tem que respeitar a cultura local sou eu. Então, através da conversa e o que é que eu percebi, posso estar enganado, é que o japonês ele demora para confiar, mas quando ele confia também, esquece. Isso, então, exatamente. Até ele confiar, ele precisa de resultado para ter confiança. Isso. Então, na primeira ele não vai ter confiança, na segunda ele já vai ficar meio assim, na terceira ele já vira seu melhor amigo, já confia em você e tudo isso. Por exemplo, no Tokushima foi assim, a primeira vez que eu fui atender foi o Lucas, o Barcelos, e aí aquela desconfiança de não sei o que, de não querer aceitar algum tipo de trabalho que a gente possa fazer. Já na segunda foi com quem, que era o capitão do time, já teve uma abertura um pouco maior, e agora a terceira, que é o Seiya, que é um zagueiro que era titular também, aí já mudou completamente. Então, assim, né, foi difícil no início. Com o Patrick aqui a mesma coisa também, a gente já chegou respeitando, e hoje a gente opina muito mais em tudo que vai ser feito, em tudo que pode ser feito no dia a dia dele, nos treinos complementares, em tudo. Mas eu acredito que seja mais cultural, não é questão de falta de conhecimento. Eu acho que culturalmente o japonês ele tem um pouco de dificuldade para mudança. Exato. Eu acredito que é por isso que até hoje usa dinheiro, usa fax, essas coisas mais antigas. É isso mesmo, é muito. A mudança para eles é muita coisa muito radical, né? Sim. Aqui, bom, eu tô aqui 20 anos, então convivo diariamente com eles. Eles são. Tem algumas coisas que às vezes eu mostro pra eles, falo, ó, no Brasil nós estamos fazendo assim, o pessoal fala, caramba, esse negócio de rede social, de mídia, da parte da mídia tá trabalhando nos eventos profissionais, esportivos, essas coisas assim, eu mostro lá, falo, ó, o pessoal do Brasil, o YouTube tá crescendo muito grande, aqui ainda é um processo mais lento, eles falam, nossa, eles mesmos falam, eu não consigo imaginar isso aqui ainda, né? Pai, teve uma situação que, tipo assim, toda lesão que o atleta tem, a gente tem uma base de dados do atleta, e aí a gente junta, né, para até emitir um relatório que a gente chama pré-lesão, ou seja, pré-tratamento e o pós-tratamento. E dentro desse relatório a gente faz, né,
pontua, ó, a gente vai fazer isso por conta desse estudo aqui, isso por causa disso aqui, e assim pontuando. Ou seja, a gente pegou mais de 20 artigos, colocou dentro de um relatório robusto, mostrou por que a gente está fazendo isso, que era o que o mundo faz, ou seja, o mundo que trabalha de uma forma mais atualizada faz. E os caras não, mas no Japão não é assim. Aí, é isso. Aí a gente quebra, aí você fala, aí você quebra, gente. É tudo um trabalho que nós fez à toa. Exatamente. Aí a gente fala, não, tudo bem, o que é que a gente pode fazer aqui pra... Deixa a gente tentar fazer isso daqui, o que é que vocês não concordam? Ah, não concorda com isso, a gente tira aqui, mas deixa, isso aqui é importante, deixa a gente tentar fazer. No início foi assim, mas hoje a gente já tem uma liberdade muito grande pra abordar e intervir da forma que a gente julga melhor, entendeu? Pro atleta. Ah, que legal. Que é igual você falou. Se não dá na teoria, eles têm que ir vendo na prática mesmo. Exatamente. Ele tem que ir de pouquinho falar, não, dá pra fazer, deixa a gente fazer isso aqui. Japonês é assim mesmo. E o atleta também tem que compactuar, entendeu? A palavra do atleta, ele tem muita força. Então, se ele chega pro clube e fala assim, não, respeito, tá, vou tratar aqui no clube, mas eu quero tratar com um cara que já me conhece. O clube, ele respeita isso, sabe? Então, no início com o Lucas foi assim, mas aí depois com quem, que era o capitão do time, já tinha 9 meses sem jogar por uma lesão teoricamente simples, que a gente, no último jogo ele já jogou, então assim, o Ceia também, que uma lesão para 10 semanas, o Ceia voltou com 3 semanas, então é algo que, ainda mais nessa fase final, que é muito importante, os caras estão brigando para subir, então, o máximo de jogadores que tiverem disponível é bom para o técnico, então a gente foi adquirindo confiança através do resultado. E aí agora a gente está mais, vamos dizer assim, mais livre para poder abordar da forma que a gente julgue necessário diante de tudo que a gente aprendeu e que a gente vem estudando até hoje. De uma certa forma isso é bom para você, né? Sim, com certeza. Porque assim, você vendeu muito bem seu peixe, né? Vamos dizer, você foi ali tentando e agora você tá Tokushima ali, tá com a moral. O Lineker tá com moral ali, consegue chegar ali e o pessoal vira referência, né? Vira referência. Sim, claro. Na parte de tratamento. Igual a gente falou, o Brasil vira referência e dessa forma, você tá representando o Brasil aqui. Você tá representando o Brasil, o pessoal vai falar, Sugoi, né? Incrível. O método do tratamento brasileiro ajudou, recuperou. Cara, é uma coisa que, é igual você falou, culturalmente aqui ainda precisa, né, melhorar. Eu tava conversando com o pessoal do futsal e eu tenho um amigo que eu trouxe aqui pra gente entrevistar, a gente conversou, o Rodrigo, e eles foram campeão ano passado da Liga, né, Nacional de Futsal. E eu falei pra ele, cara, e como é que é? Porque eu já sabia mais ou menos como é que era essa parte de preparação, de fisioterapia. Eu falei, como é que é a fisioterapia aí do clube? Ele falou, irmão, o sistema aqui é muito difícil, cara. Aqui a gente tem um massagista, um cara que vem uma vez na semana aqui tratar. Aí ele falou, a preparação física e tudo eu faço por conta aqui, porque eu já tenho uma noção, eu já sei, mas coitado dos outros japoneses, é muito difícil. É igual você falou, é cultural também, cultural. Você tem noção, tem time da J-League, tinha, né? Não sei ainda, que não tinha nem avaliação de pré-temporada. O atleta chegar da J-League, ou seja, a primeira divisão do Japão, time grande, que o atleta chegava na pré-temporada e não tinha uma avaliação de pré-temporada. Você não conseguia mapear aquele atleta durante o longo da temporada. Então você não tinha dados para quando o atleta tivesse algum problema, ou dados específicos que você, esse aqui a gente tem que abordar especificamente isso. Não tinha um cronograma de tratamento para cada tipo de lesão. O atleta tá assim, o cronograma de tratamento é esse. Claro que você vai mudar para mais ou para menos, mas tem que ter um cronograma. Então, você tinha clube da J-League que não tinha isso, né? Então, para você ver o quanto eles estão um pouco ainda reticentes à mudança. É complicado essa parte aí, é complicado. E quanto antes, por exemplo, culturalmente eles entenderem e mudar isso, é evolução pro clube, claro, né? Porque no futsal, eu conversando com esse meu colega, ele falou, o time que é profissional nisso daqui é o Nagoya Oceans. Não sei se você já ouviu falar. O Nagoya tinha o Guilherme lá, que hoje que agora tá no Tóquio, né? Ele era do profissional, mas também foi do futsal também. Isso, e aí ele pegou e falou, e a pessoa que entendeu isso daí é o Nagoya Oceans e não é à toa. Tem 17 anos, 18 anos, eu acho que de campeonato de futsal, o Nagoya ganhou 15. Caramba. O Nagoya ganhou 15.
é o Real Madrid do futsal aqui no Japão, Nagoya. Ganhou 15 porque ele falou a estrutura profissional, tudo isso aí, não à toa, é referência também de time bom. Já teve o Ricardinho, já veio jogar aqui, o português já jogou aqui, outros jogadores já jogaram aqui, gostaram. E ele falou, é um time que entendeu e investiu nessa parte. E agora eu levo pro lado da J-League também e da segunda divisão, terceira divisão também, que tá crescendo, os caras estão crescendo, estão trazendo, eu acho que essa intercâmbio de trazer jogadores brasileiros pra cá ajuda também, porque os brasileiros começam a trazer essa parte de essa cultura, né, de treinamento fora do período de estar ali no clube, de se cuidar, é muito legal. Eu tenho o Lucão do Fagiano, ele foi o cara que primeiro eu entrevistei, né, ele que começou ali a atender o chamado ali nas minhas inúmeras mensagens. Aí a gente conversa. Aí ele falou, cara, eles subiram ano passado. Ele falou, eu preciso agora de alguém tá junto comigo pra conseguir, não posso me lesionar, preciso me tratar. Então ele como brasileiro já tem essa noção e vai passando isso, né? Eles vão passando. Vão colocando uma cultura nova dentro do clube. E aí alguns jogadores vão aderindo e vão gostando e vão compartilhando disso aí. E aí é na onde você entra, outros profissionais vão entrando, vai abrindo as portas aqui também pros profissionais, né, brasileiros. E outros também que chegam aqui qualificados para fazer essa parte. No geral, tá gostando do Japão? Pô, pra caramba. Eu sempre tive um desejo muito grande de vir pro Japão, muito. E antes de vir, eu tinha um contrato, né, com um atleta que eu trabalhei durante muito tempo, e aí eu ia pro Catar. E aí quando o Patrick falou comigo, eu fiquei meio assim e tal, porque a minha palavra vale mais do que qualquer coisa. Mas aí eu acredito muito em Deus, conversei com ele e um dia acordei com o Japão na cabeça. Conversei com esse outro atleta que eu trabalho até hoje, por vídeo e tal. Da seleção da Colômbia, é um colombiano, Alex Pérez. E aí falei, pô, Alex, vou pro Japão. Quero pelo menos, né, conviver lá esses 6 meses. Vai ser difícil, vou estar longe da família e tal, mas quero ver lá se é isso tudo. Porque o Matheus Castro, eu trabalhei com ele na Arábia. E o Matheus falou, velho, o Japão é diferente. E aí eu fiquei com aquilo, né, pô, tal, o Japão é diferente. Não, você tem que ir pra lá e tal. E aí quando eu vim pra cá eu vi que era tudo isso mesmo e pretendo, espero, né, continuar aqui durante bastante tempo. Oh, que legal, que legal. No geral, todos os pessoal que vem pra cá, trabalha aqui no meio do futebol, gosta daqui. É incrível, os atletas gostam daqui. Pô, gostei pra caramba. E olha que eu morei em Dubai, viu? Eu morei em Dubai. Morei em Dubai 1 ano. Morei na Arábia, aí Dubai é sensacional também. Pô, espetacular, mas aqui tem... É o que eu falo pra minha esposa, foi o melhor lugar do mundo que eu já morei até agora, foi aqui. Sério? Que da hora, que legal mesmo. E pretende vir trazer a família? Sim, pretendo. Aí não dá, né, pra ficar, né? Sem família, não, aí não... sozinho, aí é dose, né? Tem que ver a família, tenho 2 filhos também pequenos, então tem que... A ideia é essa, a partir da temporada que vem, a gente tá aqui com todo mundo já. Que legal. Que legal. Então vai trazer a Bahia pra cá, vai vir com a base inteira. Exatamente. Vai ficar em Kobe mesmo. A ideia a gente não sabe ainda. Não sabe. Eu não vou cavar, não. Não vou... Vários lugares. Não vou procurar. Vem pra cá, pra Iwata. Aqui é bom. Aqui vai gostar. Aqui é Shizuoka, o estado do futebol, o pessoal fala. Pô, eu não conheço. Assim, aqui eu só conheci aqui Kobe, fui em Osaka, fui em Nagoya por causa do Matheus lá, fui em Tokushima. Acho que só. Mais lugar nenhum. E é do lado de Nagoya praticamente, um pouco bem mais pra cá, pertinho. Aqui é uma grande quantidade de brasileiros, tem aqui, na nossa cidade aqui, bairro. Tem uns times, agora tem o Shimizu da Série A, o Shimizu é daqui do estado aqui, Shizuoka. E o Júbilo, né? Que são os mais tradicionais daqui do estado. Aí tem o Fujieda, que tá na 2ª divisão. Aí tem o Numazu, que é da 3ª divisão. Mas o pessoal chama o estado de Shizuoka o estado do futebol, né? Do futebol, do futebol, que eles brincam bastante, porque a torcida do Shimizu também é uma torcida bem brasileira, toca samba, tem o pessoal lá, tudo toca
veio. Eles foram. Só pra você ver como japonês, eles gostam desse negócio de cartilha. Vieram, não lembro agora se vieram ou se eles foram pra lá e aprenderam com uma escola de samba, com um pessoal, pra tocar, pra poder tocar aqui nas arquibancadas pra torcer. E tem a cartilha deles. Então o japonês é tudo cartilhado, irmão. Você vai onde você vai, tem uma cartilha pra você ler e decorar aqui no Japão. Mas que legal. O que mais te impressionou? Além acho que dos mais óbvios, sensação de segurança, transporte, essas outras coisas. Mas o que, às vezes, pra nós, por exemplo, pra mim que já tô aqui há mais de 20 anos, pode parecer banal, que pra você foi, caramba, isso daqui me chamou muito a atenção. Acho que Como eu te falei, eu vim da Dubai, depois do Dubai eu fui para a Arábia. Então, essa sensação de segurança, essas coisas eu já tinha. Então, não foi um choque muito grande. Mas a diferença é o povo, velho. A educação. Eu acho que a educação do povo japonês, em todos os âmbitos, ela foi, pra mim, pelo menos aqui, de todos os lugares que eu fui, é o que mais me impressionou, entendeu? A questão cultural do Japão, a questão de respeito. Eu acho que isso é o que mais me impressionou. Esse negócio de respeito, pontualidade. Sim. Eu falo de Dubai porque foi um lugar que eu, até conhecer o Japão, era o lugar que eu tinha mais amado morar. Já fui para os Estados Unidos também, gostei bastante mais de Dubai, mas lá é muito, como é que eu posso falar, superficial. Porque não tem identidade, é uma cidade que 95% da população é estrangeira. Né? Então, é uma cidade que não tem identidade, assim. Então, as relações são mais frias e tal. Aí, quando você vem aqui para o Japão, o povo extremamente educado, né? A cultura do japonesa, essa questão de pontualidade, questão das crianças, a questão do respeito. Isso foi o que mais me impressionou. E o carinho também, que eu acho que você no clube deve estar recebendo. Porque, eles amam todo mundo do clube. Desde o roupeiro até isso mesmo. Qualquer um que der atenção, porque, querendo ou não, aqui no Japão as pessoas são muito carentes de atenção. Sim. Porque como tem essa vida muito corrida de trabalho, e tem também esse negócio de... Aqui tem muita... Como fala? O pessoal é muito material, né? É muita coisa, é muito material, é robô pra cá, essas coisas assim. Então, às vezes, eles ficam... Até mesmo, às vezes, as pessoas são superficiais, um jeito. E se elas encontram alguém que, de fato, dê carinho ou retribua, às vezes, um carinho, elas gostam. E aí passam a ser... É igual eu falo, brinco com alguns jogadores, eu falo, cara, você quer ser ídolo aqui no Japão? É muito fácil. Você não precisa, óbvio que você tem que jogar, mas você não precisa ser um super craque, você não precisa... Basta você criar conexão com a torcida, você é lembrado do resto da vida aqui. O resto da vida eles vão lembrar de você, eles vão fazer bandeirão, eles vão fazer... Porque eles são muito carentes. E aí, por exemplo, se vem um estrangeiro e retribuem pra eles esse carinho, porque ainda mais nós brasileiros que somos muito calorosos, né? A gente é espalhafatoso pra brincar, pra conversar, pra zoar. E aí os japoneses às vezes vai pegando isso daí, igual você falou. Não ficam meio assim, ressabiados, mas depois que pega confiança, viram seus melhores amigos. Isso mesmo. Gostam, então é igual você falou, a identidade da cultura japonesa assim é muito legal. E quando você finalmente descobre, você fica impressionado e gosta de morar pra cá. Eu já tô aqui 20 anos e eu sou mais japonês do que brasileiro. Vim pra cá com 8 anos, então... Em Cuiabá, só lembro do calor só. Do resto já... Do resto já esqueci um pouco. E aqui o calor do Japão ainda faz questão de lembrar um pouquinho o verão lá do Brasil. Aqui pega um pouquinho. O verão aqui é brabo. Eu achava que aqui era só frio só. Quando veio o primeiro verãozinho, eu falei, meu Deus, é quente também aqui. Não dá não. Não bate de frente com Cuiabrasa, mas dá pra suar o bigode. É isso mesmo. Agora vamos lá pro lado pessoal. Qual a resenha mais engraçada que você já passou aqui? Você não pagou nenhum mico, nem nada, não? Porque geralmente o pessoal paga um miquinho, por exemplo, assim. Ou já te deixaram já de boa pra você não cair nenhum mico, nem nada, não. Rapaz, ainda não, né? Eu acho que a única... Assim, não é que não foi um mico, assim, tal. Quando eu fui no Yakiniku, e aí eu fui sozinho, né? E aí foi aqueles de esteira. De esteira não, né? Aqueles que é como se fosse o sistema de rodízio. E aí o refrigerante vem dentro na esteirinha e tal. E aí eu tenho que
dar o refri quando eu terminar pro cara levar. Só que eu botei na esteira de novo, pô. Aí o cara veio puto da vida, começou a falar um monte de coisa, porque eu botei vazio lá, porque voltou vazio. Aí o cara... Aí o cara veio dando no meio, tá ligado? Eu não entendi nada, porque ele tava falando em japonês. Só falava sorry. Manda o que todo mundo aprende aqui, é o akaranai, não sei, pai. Acho que foi a única até agora, né? Mas, no geral, ainda não. Mas essa vivência aí é legal. Até esse processo aí é muito engraçado, que depois fica umas resenhas, história pra contar. Eu tinha um professor, a esposa dele é descendente, então ela já tinha vindo pra cá. Aí eles casaram lá no Brasil e ele veio pra cá e começou a dar aula aqui. E ele, gaúchão, não sabia falar nada de japonês e ia ter uma matéria na escola lá que ele queria fazer uma experiência e queria comprar canudo e comprar ovo no mercado. Só que ele foi no mercado e não sabia onde tinha as coisas. E ele contando pra nós no outro dia, galegão, e contando pra nós, falou: eu fui na mulher e eu tava sem a minha esposa, a esposa dele sabia falar japonês, ele foi sozinho, falou, eu tava sem a luzia, eu não sabia o que pedir, fui na mímica, falei pra ela, pra moça, eu sumimasen, eu quero... E a japonesa olhando assim, ele sumimasen, eu querendo e gesticulando, e ele falou, cara, e a mulher não entendia, aí a gente já, molecada, dando risada, já, e falei, professor, e pra pedir o ovo, como que você fez? Ele falou, eu comecei a imitar a galinha. Aí disse que ele sumimasen, cococó, fazia o gesto do ovo sair no bloco e... Sim. Falei, cara, isso é doideira. Eu falei, isso daí já é demais já, professor. Ele falou, quem não tem cão caça com gato. A gente vai quebrando a cara e vai aprendendo. Eu falei, vou perguntar pro Lineker se ele já passou por uma dessa aí, porque no geral todo mundo passa. Num momento ou outro alguma coisa acontece. Cara, mas que legal. Além de estar trabalhando só com o Jean Patrick, você tá trabalhando, desses que você já falou, tá trabalhando com mais atletas aqui, ou por enquanto são só esses aqui no Japão? Eu tô só com o Jean, e aí no período que tem uma folga e tal, e aí surgiu essas lesões, porque eu trabalhava com o Tony Anderson no Brasil, é muito meu amigo, e aí surgiu a lesão do Lucas Barcelos, aí eu tava em folga aqui, ia lá. Surgiu também os dois outros japoneses. Eu também fui para Nagoya ficar um pouco com o Matheus lá. Então sempre que tem uma folga aqui e alguém precisa, assim, que eu já conheço ou alguma coisa, eu sempre vou. Então daqui foi o Matheus Castro, que infelizmente rompeu o cruzado, tá no Brasil. O Seiya, o Ken e o próprio Lucas Barcelos, além do Patrick. O Ratão tá aqui também, mas eu trabalhava com ele no Brasil, ele tá com o Brunão, que é, excelente profissional. Acho que só esses até agora. Que legal. Mas o meu acordo, vamos dizer assim, fixo é com o Jean. Então todos os dias eu trabalho com o Jean. Esse trabalho preventivo, né, que você perguntou anteriormente. Que legal, que legal. Cara, muito obrigado. Foi um prazer estar falando com você aqui. Que Deus abençoe você aí, sua estada no Japão venha a ser melhor ainda do que já tem sido, já que a família possa vir, possa gostar também. Acredito que vai gostar, os filhos. No comecinho vai demorar um pouquinho, mas depois que se adapta, só leva eles na Universal, na Disney, ele já era. Vai querer ir morando perto ainda. Já não sente saudade, não, já era. E mora pertinho aí também. É isso mesmo. Deus abençoe. Obrigadão. Obrigado a você. Um abraço pro pessoal aí. Tá? Tamo junto e qualquer dia desse eu vou tá colando aí pra essas beiradas aí, a gente se encontra. Só vim. Um abraço aí, fica com Deus. Valeu, tchau, valeu. Tchau. Falou, tchau. Tchau. Obrigadão. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí, compartilha. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, né? Tenham aprendido também. Muita coisa boa, muita coisa interessante nós aprendemos aqui, beleza? Então é isso aí, deixa nos comentários, se inscreve. Tamo junto, valeu, é nóis.